Os dinossauros se tornaram alguns dos animais mais exóticos que já viveram neste planeta. Embora seja divertido imaginar um mundo onde os dinossauros e os humanos estão vivos durante o mesmo período, provavelmente não é a melhor ideia. Todos nós já vimos como isso acontece em Jurassic Park. A próxima melhor coisa é aprender tudo o que pudermos sobre esses répteis antigos, sentar e deixar nossa imaginação correr solta. Decidimos ajudá-lo e pesquisamos e escolhemos 20 fatos interessantes sobre dinossauros que você pode imaginar, mas antes já deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sino para não perder os próximos vídeos. 1. Os dinossauros existem há mais de 230 milhões de anos. Cerca de 250 milhões de anos atrás, a maior parte da vida na Terra foi extinta. Nos 10 milhões de anos seguintes, os dinossauros começaram a evoluir. O momento exato em que os dinossauros entraram em cena é questionável, mas sabemos com certeza que foi entre 230 e 245 milhões de anos atrás. 2. Os dinossauros viveram durante a Era Mesozoica. A Era Mesozoica durou aproximadamente de 245 a 66 milhões de anos atrás e é geralmente dividida em 3 períodos de tempo, os períodos Triássico, Jurássico e Cretáceo. Os dinossauros evoluíram pela primeira vez durante o período Triássico, aumentaram em número e variedade no período Jurássico, evoluíram ainda mais durante o período Cretáceo e então, praticamente morreram. 3. Eles evoluíram de répteis do tamanho de gatos domésticos. De cerca de 244 a 242 milhões de anos atrás, répteis pequenos, porém ágeis, conhecidos como dinossauromorfos, cresceram rapidamente e se espalharam pelo mundo. Embora fossem pequenos demais para chegar perto do topo da cadeia alimentar, eles eram rápidos o suficiente para escapar dos predadores por tempo suficiente para evoluir para dinossauros. 4. Os dinossauros ainda estão vivos e conosco hoje. Não saia correndo e gritando por socorro, a menos que você tenha um medo mortal de galinhas. Na verdade, todas as aves são descendentes dos dinossauros, até mesmo o humilde beija-flor. Todos os dinossauros não aviários foram extintos, mas os dinossauros aviários evoluíram ao longo dos milênios em pássaros. 5. Pterodáctilos não são realmente dinossauros. Os pterodáctilos, juntamente com todos os outros répteis alados semelhantes a dinossauros, não pertencem à família dos dinossauros, mas são classificados como pterossauros. Embora os pterossauros estejam de fato relacionados aos dinossauros, a conexão é bastante distante, separando-se dos arcossauros. 6. Os dinossauros são divididos em duas categorias principais. Simplificando, ou um dinossauro é um sauríschio, grego para quadril de lagarto, ou é um ornitíschio, grego para quadril de pássaro. Curiosamente, os dinossauros com quadris de lagarto são mais comumente relacionados aos pássaros modernos, enquanto todos os dinossauros com quadris de pássaro foram extintos. 7. O primeiro dinossauro foi nomeado antes mesmo de sabermos que os dinossauros existiam. Em 1815, William Buckland, um professor de geologia da Universidade de Oxford, encontrou o esqueleto de um animal diferente de qualquer outro registrado anteriormente. Decidindo que era uma forma de réptil há muito extinta, ele o chamou de Megalosaurus, grego para grande lagarto. 8. Os dinossauros só foram classificados em 1842. Apenas 7 anos depois que Buckland descobriu o megalossauro, um geólogo e sua esposa encontraram um novo esqueleto parecido com uma iguana em Sussex, Inglaterra, que eles chamaram de Iguanodon. Mais fósseis começaram a aparecer, então Sir Richard Owen, que mais tarde fundou o Museu de História Natural de Londres, classificou os fósseis como pertencentes à família Dinosauria, grego para lagartos terríveis. 9. Os dinossauros não foram nomeados assim porque inspiraram terror. Quando Sir Richard Owen surgiu com o nome de dinossauros, ele quis dizer a palavra terrível em um sentido diferente. Ele os descreveu como sendo terrivelmente grandes, de tamanho muito maior do que qualquer réptil conhecido anteriormente. Talvez se o primeiro fóssil que ele encontrou fosse o de um T-Rex, ele o teria significado mais literalmente. 10. Quando o iguanodonte foi reconstruído pela primeira vez, seu polegar foi colocado em cima do nariz. Não foi até 40 anos depois, em 1878, quando mais esqueletos de iguanodonte foram desenterrados, que percebemos que o polegar longo e pontiagudo não era como o chifre de um rinoceronte, mas um estranho dedo parecido com um polegar. Até hoje, os paleontólogos ainda não encontraram uma boa razão para os iguanodontes desenvolverem polegares tão longos e pontiagudos, embora possa ter sido para autodefesa. 11.
O megalossauro era tão popular no século XIX que Charles Dickens o incluiu em um de seus romances. Nas primeiras linhas de Bleak House, de Charles Dickens, o famoso autor britânico imagina como seria encontrar um megalossauro andando bamboleando pelas ruas de Londres. Surpreendentemente, considerando o tamanho e a provável ferocidade do megalossauro, Dickens não pintou o megalossauro sob uma luz assustadora, descrevendo-o como um lagarto elefantino. 12. Você pode dizer a diferença entre um fóssil de dinossauro e uma pedra lambendo-a. Embora isso não pareça a abordagem mais legítima, os paleontólogos podem se ver fazendo isso diariamente. Se você lamber um fóssil suspeito, ele grudará levemente na sua língua porque os fósseis são mais porosos do que as pedras. 13. Mais de 900 dinossauros diferentes vagavam pela Terra. Deste ponto em diante, quando dissermos dinossauros, assuma que estamos falando de dinossauros não aviários, já que também existem muitos pássaros por aí hoje. Os cerca de 900 dinossauros de que estamos falando aqui são aqueles que foram considerados válidos, pois existem restos fossilizados suficientes para nos garantir que são espécies genuínas de dinossauros. Na verdade, existem muito mais espécies em potencial, muitas já com nomes, que não são válidas devido à falta de evidências sólidas. 14. Os dinossauros viveram em todos os continentes da Terra. Quando os dinossauros surgiram pela primeira vez no período Triássico, cerca de 230 milhões de anos atrás, os continentes da Terra estavam agrupados em um supercontinente gigante chamado Pangeia. Nos 165 milhões de anos seguintes em que os dinossauros vagaram pela Terra, a Pangeia lentamente se separou, separando muitas espécies de dinossauros umas das outras. 15. Os maiores dinossauros eram os titanossauros. Os titanossauros eram uma subespécie de saurópodes, leviatãs herbívoros de 4 patas com pescoços longos e cabeças pequenas. Eles surgiram bem tarde na era dos dinossauros, cerca de 145 a 66 milhões de anos atrás. É bastante discutível qual deles é o maior devido aos fósseis mal preservados, mas o argentinossauro é a melhor aposta, medindo de 99 a 110 toneladas, 90 a 100 toneladas. 16. O menor saurópode era apenas ligeiramente mais pesado que um touro. O Europasauro era um saurópode bastante notável, parecia um em todos os aspectos, mas nunca cresceu para nada como os tamanhos monumentais de seus primos. Embora seu comprimento de 19,6 metros ainda seja bastante longo, não é nada como seus parentes do tamanho de um campo de futebol. 17. Gallimimuses tinham bicos em vez de dentes. Este terópode de aparência estranha já vagou durante o final do período Cretáceo no que é hoje a Mongólia. Embora seu nome se traduza em imitação de galinha, na verdade, ele se parecia mais com um avestruz gigante com braços. 18. A maioria dos fósseis de dinossauros do mundo são encontrados em 3 lugares. Os desertos de alta altitude da China, Argentina e América do Norte contêm algumas das maiores quantidades de fósseis, ou pelo menos os facilmente acessíveis de qualquer maneira. A realidade é que grande parte do mundo está coberta de fósseis, mas eles são facilmente desenterrados em ambientes desérticos devido à falta de vegetação. 19. Alguns pterossauros estavam cobertos de pelos. Não sei você, mas isso não os torna menos assustadores. Eles seriam semelhantes em muitos aspectos a um morcego frugívoro, mas em uma escala muito, muito maior. 20. A maioria dos ossos de dinossauros fossilizados não são mais ossos. O processo de fossilização acontece mais comumente quando algo fica preso entre camadas de sedimentos ou areia e permanece lá por milhões de anos. Esses restos ficam então envolvidos por uma camada de água, que substitui o material orgânico original por vários minerais, criando uma cópia semelhante a uma rocha.